Certa feita, um espírito sentiu a necessidade de contar a história dele para passar a mensagem que ele queria passar. Então ele fazia parte de um povo há milhares de anos atrás que resolveu se expandir, entrar num processo de expansão para passar, né, a cultura deles, a religião deles, a filosofia deles, a ciência deles, porque eles achavam que era melhor. E eles entenderam que tinham que impor. E ele, como era um dos mais inteligentes, ele desenvolveu a seguinte tática: cada povo que eles dominassem, eles queimariam todos os homens, porque assim eles não iam precisar ter presídios para cuidar dos prisioneiros, e eles iam continuar tendo muitos soldados para expandir. Eles também estupravam as mulheres, porque aí as mulheres passavam a ter filhos deles e passavam a fazer parte do povo deles. E iam seguir dali em diante os seus costumes. Então eles cresceram realmente, dominaram uma grande região. Ao desencarnar, ele se depara com um mundo espiritual muito diferente do que ele acreditava, mas como era muito inteligente, rapidamente passa a estudar a filosofia, a ciência e a moral deste novo mundo que se abria. Ele se desenvolve muito rapidamente também, aprende rapidamente, e quando ele chega num certo ponto de seu desenvolvimento, ele sente que tem algo muito mal resolvido na sua moral, que era esse compromisso desta encarnação tão antiga. Então o mentor dele programa uma encarnação, a espiritualidade maior, que ele, como era muito inteligente, ele encarnaria, seria um enfermeiro em um hospital de queimados. E ali, tratando de pessoas que foram queimadas, ele ressarceria com amor esses débitos que ele tinha relacionados a essas condições. Mas como ele era muito inteligente, a família dele fez muita pressão porque ele não fosse enfermeiro, que ele fosse médico. Mas ele sentia ainda um desejo muito grande de ficar nessa área de queimados. Mas a família dele, não, essa área não dá dinheiro. Você é muito inteligente. E ele foi um médico muito bem sucedido materialmente. Desencarna. E depois, quando vai avaliar toda essa encarnação que ele teve, ele aí não se compromete mais na prática do mal, mas ele se compromete em não fazer o bem que ele tinha, inclusive, planejado fazer. Então prepara uma outra encarnação para ele. Agora ele viria médico logo e pronto, tem uma família bem resolvida materialmente, e iria para a área de queimados, porque afinal já ia nascer numa família rica. Aí novamente ele sofre pressão daquela sociedade, daquela comunidade, para ser ainda mais rico, para ser famoso, para ser visto como um grande médico, e novamente não atua na área de queimados. Desencarna como um grande médico da sua geração, e novamente ao desencarnar vai avaliar e entende que não tinha mais praticado mal, tinha inclusive praticado algum bem, mas se dedicou à fama e à fortuna. E que os compromissos que ele tinha angariado e que ele tinha responsabilidade sobre, ele não tinha ali tocado. Então programaram outra encarnação para ele. Ele seria advogado. Advogado, mas de pessoas carentes, de comunidades carentes, de pessoas pobres, onde ele focaria mais numa transformação social. Então ele encarna agora em uma comunidade carente, para que ele se identificasse com aquela condição, a família dele também se identificasse com aquela condição, do que ele poderia ser de ferramenta transformadora daquela realidade, mas novamente a possibilidade do ganho material, da fama, da fortuna, fala mais forte, ele cede de novo às pressões do mundo e se torna um grande juiz, muito famoso, muito rico, muito respeitado na sociedade, mas novamente tinha se dedicado à fama e à fortuna.
não tinha novamente praticado nenhum grande mal, praticou inclusive algum bem, mas não o bem que ele se comprometeu. Então, quando vão de novo programar uma encarnação para ele, ele pede licença ao mentor, que agora ele tinha aprendido muito sobre essas condições, mas que ele queria acelerar o processo. Então ele pede a seguinte programação: ele encarnaria em uma família de classe média, ganharia um carro numa certa idade, sofreria um acidente, bateria o carro num poste, o carro entraria em chama e ele morreria como queimado. E assim, ele entendeu que esta encarnação fez com que ele arcasse com os compromissos e acelerasse a sua evolução moral. Ele se sentiu, nesse momento, uma pessoa realizada, uma pessoa bem-sucedida. Muito obrigado.